Como cada seleção se saiu na fase de grupos da Euro 2024? Quais foram os destaques positivos e negativos da competição? Quem chega mais forte para o mata-mata? Quer saber como sua seleção favorita joga? Você vai ver tudo isso aqui no Globo Repórter. Seja bem-vindo a um vídeo mais que especial aqui no Na Prancheta. Eu me chamo Eduardo e se você ficou sem tempo para acompanhar a Euro, fica tranquilo que daqui a alguns minutos você terá toda a informação, análises, curiosidades e opiniões sobre tudo que houve de melhor na fase de grupos da competição. Então já deixa seu like aqui embaixo e se você quiser ver um conteúdo de futebol leve, mas com muita informação, dá uma chance para o nosso trabalho, ajuda a gente a chegar a 7 mil inscritos, que tal? Bora pro vídeo! O destaque do grupo A, obviamente, é a Alemanha, que já carimbou sua vaga para as oitavas de final em primeiro lugar do seu grupo. A Alemanha que está jogando essa Euro é provavelmente a seleção mais sólida da competição. Vocês estão vendo na tela os resultados da Alemanha na fase de grupos, mas eu queria destacar o absurdo que é esse meio-campo da Alemanha, com Toni Kroos sendo o regista dessa seleção, sempre recuando e fazendo a saída de jogo para ditar o ritmo do ataque, e a principal característica do Kroos nessa Euro vem sendo as invertidas de bola, sempre buscando os extremos da Alemanha, que gera espaço para os três principais nomes da seleção até aqui. O Musiala, que desequilibra no individual e tem habilidade para achar espaços e mobilidade para achar finalizações sempre que possível. Também tem o Florian Wirtz, que se infiltra por dentro, joga nas entrelinhas da marcação e tem um poder absurdo de arrastar a marcação para o lado que quiser. E para mim, o melhor jogador da Alemanha nessa Euro é o Gundogan, que sempre que possível invade o espaço de qualquer linha defensiva, tem qualidade para bater bem na bola, para girar o corpo na hora certa, tem a percepção de se projetar em qualquer espaço do campo, seja para atrair a marcação, receber um passe e acelerar o ritmo de jogo, além de que o cara volta para ajudar na defesa e consegue clarear as jogadas quando a Alemanha está com dificuldade de sair jogando. No geral, é uma Alemanha com muito poderio ofensivo, tem bons passadores, tem qualidade individual, tem atacante para jogar de pivô, tem homem de área, tem jogador com boa visão de jogo, tem o melhor zagueiro do mundo e tem o melhor goleiro do mundo também. Pela campanha que fez e pela qualidade apresentada, a gente já começa esse vídeo declarando que a Alemanha é a melhor seleção da Euro 2024 até aqui, mesmo tendo empatado com uma Suíça diferenciada nessa Euro. Isso porque a Suíça continua sendo aquela seleção chata, com muito contato físico, mas que propõe jogo a todo momento. A gente viu na Euro passada e a gente consegue ver nessa Euro também, que a Suíça sabe muito bem jogar em cima do erro do adversário. É um time que gosta muito quando o jogo tá morno. Também vi que a Hungria errou muito contra a Suíça na primeira rodada. Eu consegui ver nas expressões dos jogadores que jogar uma competição desse tamanho causou um enorme impacto na seleção da Hungria, que por sua vez não jogou todo o futebol organizado que vinha jogando nas eliminatórias, por mais que tenha vencido da Escócia, mas foi com um gol no último lance do jogo. E convenhamos que a seleção da Escócia é bem limitada, né? Eles tentam controlar o jogo no meio de campo, mas ofensivamente os caras não conseguem criar nada e defensivamente sempre teve brecha, o que forçava os caras a sempre fecharem a casinha e deixavam com que o adversário propôs o jogo. Para mim, uma das piores seleções da Euro da fase de grupos. Já no grupo B, eu já começo pela seleção italiana, que conseguiu a classificação alguns minutos antes de eu começar a escrever esse roteiro, mas eu posso dizer que isso não vai mudar muito na minha análise aqui, já que para mim até aqui a Itália não apresentou um futebol muito versátil não. É uma seleção que claramente tem dificuldades de se adaptar ao estilo de jogo do adversário e se os caras precisarem fazer algo diferente do que eles vêm fazendo até aqui, provavelmente não vão conseguir. Isso fica claro na segunda rodada, quando eles tomaram um nó tático da Espanha que, meu Deus, por mais que eles só perderam por um detalhe, quem viu o jogo sabe o sufoco que a Itália passou o tempo todo. Eles ainda mostraram que conseguem ser menos inventivos que a Croácia e a impressão que fica é que só se classificaram porque ganharam da zebra do grupo. Dito isso, é importante destacar o Scamacca, que vem dando a vida nos jogos, e principalmente o Donnarumma, que provavelmente briga para ser o melhor goleiro da fase de grupos, ou pelo menos do grupo B. Mas nem isso é o suficiente para tirar a Itália da terceira posição entre as decepções dessa Euro até aqui. Diferente da Albânia, que não deram tanto motivo para ocupar alguma posição aqui nos rankings, visto que a Albânia não surpreendeu muito, mas deu para ver que é uma seleção que se aproveita muito bem dos contra-ataques. Enquanto a Croácia que vai até beliscar a segunda posição no ranking das decepções, porque de fato, o estilo de jogo em rotação de bola, construção lenta e posses infinitas, sempre condicionando o jogo para um empate ou para um jogo de poucas chances, simplesmente acabou. Dá pra ver que nem o Modric rende tudo o que pode nessa seleção.
Eles entraram para essa Euro sabendo que era o fim de um ciclo e foi aqui que esse ciclo se encerrou. E enquanto a Croácia encerra o seu ciclo, a Espanha aparenta ter acertado a mão com De La Fuentes, que vem fazendo um bom trabalho até aqui. Tá sobrando talento nessa seleção espanhola, que é sim muito versátil e se destacou por isso nesse grupo. Quando precisou jogar com conexão direta, eles tinham o Morata, que soube aproveitar os espaços largos que a Croácia dava, fora o arsenal imenso de ataque que eles tiveram contra a Itália. Ora por fora, com Yamal afundando a marcação de um lado, enquanto Nico Williams progredia e finalizava bem do outro, sempre com Cucurella de apoio e o meio-campo bem povoado, regido pelo melhor volante do mundo, que tem habilidade o suficiente para desarmar o ataque inimigo, ditar o ritmo do jogo da Espanha e sempre deixar os seus companheiros em condição de atacar. Inclusive, a seleção espanhola não é só versátil no sentido de conseguir atacar os adversários de diversas formas. O time dos caras tem muito jogador diferenciado no banco que podem claramente mudar o estilo de jogo da equipe caso algum jogo complicado peça isso. Por isso, a Espanha fica com a segunda posição no nosso ranking de melhores seleções até aqui. E se nos grupos anteriores tiveram fortes seleções para disputar o título, no grupo C tivemos os confrontos mais entediantes dessa Euro. Isso porque dos 6 jogos do grupo, 5 terminaram em empate, com a Sérvia terminando na lanterna do grupo, depois de atuações fraquíssimas nos 3 jogos. Eu só lembro dos caras apresentando algum certo perigo no final do primeiro jogo contra a Inglaterra, mas não foi o suficiente. E se não fosse um gol nos 95 minutos do segundo jogo, uma seleção com Vlahovic, Tadic, Milinkovic-Savic e Mitrovic em boa fase, os caras iriam terminar a Euro sem nem marcar um gol. Sem sombra de dúvidas, a Sérvia fica com a 5ª maior decepção do torneio. E outra seleção que também acabou decepcionando, mas que não vai conquistar uma posição aqui no ranking, foi a Dinamarca, que também não venceu nenhum jogo. Para vocês terem noção, nem na partida contra a Sérvia a Dinamarca conseguiu ter uma média maior que um gol esperado. Inclusive na rodada anterior os caras também não tiveram. É uma seleção com um elenco consideravelmente qualificado em todos os setores do campus. É só a gente ver quantos deles jogam nas principais ligas da Europa. Mas os caras simplesmente não conseguem oferecer perigo aos adversários. Eu lembro da Dinamarca fazendo um primeiro tempo ok contra a Eslovênia no primeiro jogo, mas foi só isso. Pelo fato da Dinamarca já ter mostrado um belíssimo futebol no passado recente e ter qualidade o suficiente para bater de frente com qualquer seleção grande, eu não vou colocar eles como uma decepção até aqui. Mas o grande protagonista desse grupo cheio de decepções com certeza foi a Inglaterra. Eu sei, você sabe, todo mundo que acompanha futebol de seleção sabe que o Southgate está fazendo hora extra no cargo de treinador da Inglaterra há pelo menos 2 anos. Mas eu chego a achar ofensivo que a seleção com a maior quantidade de craques, com a maior capacidade individual, que tem pelo menos um elenco inteiro jogando o seu melhor futebol pelos clubes, eu acho simplesmente inadmissível que uma seleção como essa não tenha um plano B para atacar o adversário. A impressão que eu tenho é que os jogadores da Inglaterra pegam a bola e, seja no início da jogada ou no fim dela, o único setor que condiciona o ataque da Inglaterra é o lado direito. Vocês podem reparar que 90% das vezes que a Inglaterra consegue finalizar ou consegue construir alguma jogada é sempre pelo setor direito do campo. Seja com o Saka levando em profundidade para o cruzamento ou finalizando, ou até mesmo o Walker ali ficando só para cobertura e para botar essa bola na área ou fazer alguma ultrapassagem. E é literalmente só isso. O Southgate não faz bom proveito do Kane, que fica congelado numa faixa do campo e nunca invade os espaços que surgem durante as jogadas. O Jude Bellingham muitas das vezes recua para sair jogando e nunca consegue ter todo o volume ofensivo e a chegada como um elemento surpresa que ele tem de sobra no Real Madrid. Muito porque da maioria das vezes ele tenta condicionar o Saka ou o Walker ali do lado direito. Ele tá sempre tentando achar o Saka ou o Walker no lado direito. Isso sem falar do Foden, que só não continua completamente isolado na ponta esquerda porque o Southgate entendeu que o melhor jogador da Premier League também consegue jogar por dentro. Sem contar que o Arnold, possivelmente um dos melhores laterais direitos do mundo, não tem espaço para jogar de ala ou de lateral e fica jogando de meio campista, algo que claramente deixa todo o inglês pistola, porque todo mundo sabe da qualidade do Arnold jogando nas extremidades. Gente, essa Inglaterra não produz, não empolga, não tem uma tática complexa, o Southgate tem estratégias muito limitadas, dá pra ver que o Southgate tem a visão de jogo claramente limitada.
Tudo que essa seleção tem são diversos jogadores muito talentosos, extremamente competitivos e que vão dar o seu melhor em campo dentro das condições que eles se encontram. Mas o problema é que essa condição que eles se encontram é completamente rasa, e por isso a Inglaterra, que tinha potencial para ser a melhor seleção do mundo, hoje é a maior decepção da Euro 2024. E a gente finaliza esse grupo de tanta melancolia com uma coisa positiva, que foi a classificação da Eslovênia para o mata-mata. Enquanto a gente achava que a Eslovênia seria o saco de pancadas do grupo, eles mostraram que não se abalam com uma seleção cheia de talentos não, tá? Arrancaram um empate contra todo mundo do grupo. O Oblak catou demais nos 3 jogos e ainda tem o Šeško, que vem sendo o principal jogador defensivo dessa seleção, que conseguiu agredir todo mundo do grupo até aqui. É uma classificação histórica de um país que disputa a Euro pela 2ª vez na história. E inclusive o responsável por essa classificação é o mesmo responsável por colocar a Eslovênia na sua primeira Copa do Mundo da história, lá em 2010. E por conta disso a Eslovênia é a 2ª maior surpresa dessa Euro, merecidamente. O grupo D, sem sombra de dúvidas, foi o melhor em nível técnico, começando pela França, que obviamente foi a grande favorita do grupo. O time dos caras é muita correria. A França é a única seleção do mundo que deixa os adversários com medo de atacar, porque o contra-ataque deles é simplesmente letal. É quase que impossível você tentar agredir a França sem ser agredido de volta. Ou você faz o gol, ou os caras vão destroçar a sua defesa no contra-ataque em velocidade. E para você conseguir agredir os caras com jogadas aéreas, os caras têm Tchouaméni e o Upamecano. Inclusive na velocidade, o Upamecano também ajuda o Kanté, que sem sombra de dúvidas é um inferno para qualquer ataque. Isso porque ele tem mobilidade e velocidade para cobrir a lateral e o centro, além de desarmar o adversário de qualquer posição, inclusive nas costas dele. E um poder de antecipação surreal. O que o Kanté faz nessa Euro é sacanagem. E para dar ritmo nas jogadas em velocidade, o time conta com o Rabiot e principalmente o Griezmann, que tem a percepção do jogo da França como ninguém, seja na criação de jogadas ou em achar passes chaves, destruindo as linhas adversárias e deixando os velocistas do time em condição clara de gol. E todo mundo é velocista nesse time, mas a capacidade de desequilíbrio do Dembélé e do Mbappé já dizem por si só. Um consegue driblar com as 2 pernas e o outro é o melhor jogador da nova geração do futebol europeu. E a França só não fica mais alta no ranking de melhores seleções até aqui, porque tudo que eu falei até agora foi muito bem estudado por todos os adversários da França nesse grupo. E mesmo jogando bem, eu sinto que falta algo nessa França. Eu vejo que eles estão tendo dificuldade em achar espaços e desequilibrar os jogos. E depois da Polônia ter feito uma Copa do Mundo ridícula, jogando quase que um anti-futebol, naquele sistema em que a seleção literalmente se abdica de avançar e passa o jogo inteiro na retranca e tocando a bola pro lado, o que eu vi da Polônia nessa Euro foi totalmente o oposto. A Polônia brigou nos 3 jogos da fase de grupos e mostrou capacidade para incomodar as 3 seleções adversárias que claramente eram superiores. Sem contar que a Polônia foi a única seleção do grupo que fez gol nos 3 jogos e mostrou que não depende do Lewandowski para continuar atacando. Por mais que eles tenham sido eliminados, é impossível não reconhecer a coragem do treinador que desconstruiu positivamente os principais defeitos da Polônia, muito limitada, e provou que sabe usar muito bem as qualidades que o time possui. Outra seleção legal de ver jogar é a Holanda, que mostrou muita qualidade nos 3 jogos e bastante variação tática. É outra seleção que tem boas peças no banco capazes de mudar a estrutura do time caso necessário. Eu destaco a função do Depay nesse elenco, que é o responsável por invadir a maioria dos espaços gerados por essa seleção. A Holanda utiliza muito da estratégia de atrair o adversário para algum espaço e deslocar os seus jogadores para receber a bola no espaço vazio deixado pelo adversário. E muitas das vezes esse jogador é o Depay, muito pela qualidade técnica e das habilidades de chegar em progressão com a bola no pé ou atrair a marcação para que gere mais espaços. Talvez o mal dessa Holanda seja a dificuldade de lidar com os jogadores que invadem as costas da marcação. E vimos que boas trocas de passes acabam fazendo a Holanda entregar espaços e consequentemente sofrer gols. Mas se a Holanda não conseguiu ficar entre as 5 melhores seleções da Euro até aqui, com certeza a Áustria consegue, que sem sombra de dúvidas é uma das melhores seleções da Euro até aqui. Por mais que muita gente sabe que eles vêm conquistando bons resultados, mas é impressionante como essa seleção é organizada demais. Eles nem têm jogadores tão conhecidos, mas que os caras são dedicados tanto na marcação quanto na transição para o ataque, sempre com boas movimentações, bons passes. É verdade. É muito bom de ver qualquer jogo dos caras e, inclusive, eles foram tão bem que passaram em primeiro lugar do grupo e eu arriscaria dizer que eles têm qualidade de sobra para bater uma semifinal, tá?
E o grupo E com certeza é o mais bagunçado dessa Euro. Todo mundo ficou empatado em número de pontos. Mas o primeiro colocado do grupo é simplesmente a seleção com o menor valor de mercado dessa Euro. A Romênia de fato não fez uma campanha tão empolgante, mas o primeiro jogo contra a Ucrânia mostrou que a seleção tem muita maturidade e entende a postura que deve ter em campo. Os romenos se aproveitam bem dos contra-ataques e com jogadas rápidas, eles buscam finalizar no gol o mais rápido possível. Inclusive tem jogadores muito bons em finalizações de fora da área. Eles não foram os únicos a serem taxados como a seleção mais fraca que se classificou, mas foram os únicos entre esses a se classificarem em primeiro. Por isso a Romênia ocupa a terceira posição no ranking de surpresas dessa Euro. A Eslováquia segue logo atrás com a quarta posição, porque além de derrotarem a favorita do grupo, eles fizeram bons jogos contra a Ucrânia e contra a própria Romênia. É certo que os caras têm dificuldades em produzir no ataque, tanto que em todos os jogos eles abriram o placar, mas depois disso quase nem criou. Mas além de derrotarem a favorita, eles ainda seguraram o empate na última rodada e eliminaram a Ucrânia, que ficou em último no grupo. E a Ucrânia só não ficou no ranking de decepções porque teve gente no grupo F que conseguiu fazer pior. Mas a expectativa era que essa Ucrânia ficasse tranquilamente com a segunda vaga do grupo, e os caras mostraram um futebol muito abaixo. A dificuldade que essa Ucrânia tem em finalizar as jogadas foi o que mais me surpreendeu, porque os caras só tinham Mudryk fazendo todo o papel criativo, enquanto Dovbyk quase nunca tinha espaço para finalizar alguma coisa. Dá pra ver que é uma seleção muito dependente do Mudryk e que é a referência técnica desse time, inclusive, mas que ainda precisa evoluir muito como jogador. E obviamente, deixar o cara carregar um ataque inteiro nas costas é quase que injusto. E a Bélgica não cumpriu com a sua obrigação de passar em primeiro lugar num grupo que teoricamente seria muito acessível para isso. Mas levando em consideração que eles foram a seleção que mais chutou pro gol nessa Euro, e quem viu os jogos viram que o volume de jogo da Bélgica foi absurdamente superior ao dos adversários, vocês podem até reclamar que o Kevin De Bruyne não pisa muito na área e que o time muitas das vezes precisou do poder de X1 do Jeremy Doku para conseguir espaço. Mas no geral a Bélgica amassou as defesas adversárias o máximo que conseguiram. O único problema é que o retorno em gols ficou muito abaixo. Por isso a gente tem a impressão de que a Bélgica ficou devendo, sendo que na verdade a bola que ficou devendo gols para a Bélgica. E o Cristiano Ronaldo ficou devendo seu gol na fase de grupos, mas isso não foi o suficiente para a gente ver que esse time de Portugal é muito promissor. Eu tenho uma leve impressão que o trabalho do Roberto Martínez vai melhorar muito com o tempo. Portugal sofreu para ganhar da República Tcheca na primeira rodada. Quem viu o jogo sabe como foi chato ver Portugal passar 5 minutos com a bola no pé, sem conseguir chutar no gol, porque a Tchequia simplesmente se fechou totalmente. Mas no segundo jogo a gente viu esse time jogar muito bem. Portugal, quando tem espaço, consegue criar muita oportunidade. É uma seleção que gosta de ter a posse de bola e conta com muito jogador com visão de jogo apurada, drible e velocidade. Tem o Bruno Fernandes, que tem uma qualidade de passe absurda, ou o Bernardo Silva, que joga em progressão muito bem. E os veteranos estão jogando muito também. A Euro do Pepe vem sendo de muita segurança. Os caras só precisam manter a cabeça no lugar, porque parece que em alguns momentos a seleção de Portugal parece abalada psicologicamente ou não consegue criar o tudo que pode criar muito pelo psicológico da partida. E isso eu digo por Cristiano Ronaldo em específico, porque a gente percebe que toda vez que ele está pilhado em algum jogo, principalmente pela seleção de Portugal, ele não consegue desempenhar bem. O melhor exemplo disso é a Copa do Mundo, onde ele ficou pilhado por fazer gols e acabou no banco. E Portugal fica com a quarta melhor campanha, na minha opinião, diferente da República Tcheca, que fica com a quarta posição no ranking de decepções. Isso porque eles tinham plenas condições de ficar em segundo lugar no grupo, ou pelo menos em terceiros. Mas a falta de atitude no time no ataque custou caro. Os caras perderam 2 jogos e empataram com a Geórgia. E vale lembrar que o Patrick Schick é o terceiro maior artilheiro da história da Euro, e os caras foram bem nas eliminatórias, e principalmente foram a maior sensação da Euro de 2021. É impressionante como essa seleção decaiu, e eu posso dizer que foi merecido essa última posição, porque os caras jogavam parecendo que não queriam fazer gol, saca? E quem fez muitos gols foi a Turquia, que marcou 5 gols nos 3 jogos, e inclusive protagonizou um jogaço contra a Geórgia, mostrando que essa seleção turca, que tem uma das menores médias de idade do torneio, pode incomodar bastante futuramente. O Arda Güler é um craque e tem tudo para liderar essa seleção quando o Çalhanoğlu se aposentar. A Turquia provavelmente não vai chegar longe, mas mostraram mais vontade que a Inglaterra e a Tchequia juntas.
E o primeiro lugar das maiores surpresas da Euro é impossível não ser a Geórgia, que passou para as oitavas de final depois de uma campanha histórica. A Geórgia disputa a Euro pela primeira vez na história e para mim ficou claro que a vontade de um elenco em disputar um jogo, a entrega que o jogador tem em competir, supera uma boa tática. Não adianta você ter uma boa estratégia, uma boa linha defensiva ou um bom plano de ataque se os seus jogadores não jogarem com raça, e esse time da Geórgia tem muita raça. A principal característica da Geórgia, sem sombra de dúvidas, são os passes em profundidade, principalmente no contra-ataque. É uma seleção que sabe jogar em velocidade e se aproveitou muito das falhas de Portugal para conseguir a primeira vitória da história da seleção. Inclusive vocês estão vendo na tela os jogadores da Geórgia, crianças, 10 anos atrás, tirando foto com o Cristiano Ronaldo, e agora, 10 anos depois, eles vencem o Cristiano e conseguem o feito mais histórico da competição. E para finalizar eu destaco o Kvaratskhelia, que é a maior referência técnica dessa seleção, além do Mikhail Tadj, que é simplesmente o artilheiro da Euro. Sem contar que, na minha opinião, o melhor jogador dessa Euro é o goleiro da Geórgia, o Giorgi Mamardashvili. E se você duvida, ele é o goleiro com mais defesas por jogo, além de ter a média de evitar mais que 3 gols por jogo. Inclusive a atuação dele contra a República Tcheca recebeu a maior nota dessa Euro até aqui, porque o cara fez simplesmente 11 defesas na partida e no jogo seguinte fechou o gol contra Portugal de Cristiano Ronaldo, meus amigos. Sem sombra de dúvidas, a Geórgia é o time mais simpático dessa Euro e eles mereceram muito essa classificação. Pois é, muita gente está fazendo história nessa Euro, mas os confrontos das oitavas de finais já começam amanhã a partir das 1 da tarde. E me diz você, quem você acha que vai chegar na final? Deixa aí nos comentários e aproveita para não esquecer o like no vídeo e sua inscrição no canal. Isso ajuda a gente a produzir mais conteúdo completo como esse para vocês, e se preparem que a Copa América vai ganhar um vídeo especial também. Mas eu fico por aqui, eu agradeço a sua visualização e até a próxima.